Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando sequência ao nosso devocional dessa semana, no livro de 2 Pedro. Estamos hoje meditando no capítulo 2. Queridos, eu gostaria que você lesse, relesse e meditasse profundamente neste capítulo. A Escritura Sagrada é enriquecedora. Eu queria aqui poder citar versículo por versículo, porque eu vejo riqueza em cada um deles e profundidade naquilo que Pedro ele queria levar, ao conhecimento do povo. O capítulo já começa com uma grande verdade. Ele diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Gente, isso é muito sério, é muito importante nós conhecermos a Bíblia, a palavra de Deus, porque aqui ele diz que além dessas pessoas se infiltrarem, trazendo falsas ideologias, falsa mensagem, implantando o evangelho pela metade, trazendo realmente uma coisa que não tem compromisso com a verdade. Ele fala que muitos, no versículo 2, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, que triste, que profundo. E aqui eu queria que você pensasse aqui, o que eu posso fazer para reconhecer se do meu lado, se perto de mim, tem um falso profeta? E aqui ele cita alguns exemplos bíblicos que estão em outros textos, e eu quero te desafiar a você ir atrás do que ele está falando aqui sobre Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com aquela cidade, sobre a história de Noé, que Deus trouxe o dilúvio, e o que aconteceu, quem foram as 7 pessoas que foram salvas ali com Noé, e quem foi que realmente, Deus ministrou justiça. Nós precisamos aprender a meditar na palavra, então faça um estudo mais minucioso, mas para nós é importante nós estarmos em alerta. Pedro, ele escreveu um alerta para nós. Nós devemos perceber quem são essas pessoas, porque ele diz que ele é enfático, ainda citando algumas coisas, alguns erros, alguns pecados em que essas pessoas estarão permanentemente caindo. Ele cita, inclusive, que essas pessoas são atrevidas, obstinadas e não receiam blasfemar das autoridades. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, quem semeia rebelião, quem semeia rebeldia, quem será? São os filhos da perdição. Então nós devemos ficar atentos. São falsos ensinos, falsas situações. Às vezes não vai ser alguém que vai vir te ensinar uma coisa, sendo o mestre explicando, mas com a própria vida dela, ela vai tentar trazer a corrupção dos seus pecados para atingir você também. Quer ver o que ele diz aqui? Ele fala que essas pessoas são como animais irracionais que seguem a natureza humana, pecaminosa, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. E eu fico chateada, porque ele diz que são daqueles que se banqueteiam conosco, com a gente. No versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. Essa frase é muito forte, não cessando de pecar, Então, inconstantemente continuam trazendo maldição sobre a sua vida, são filhos da maldição, abandonando o caminho direito. E aqui ele fala também de Balaão. Vai estudar sobre Balaão, querido, vai ler o que o Senhor fez tratando a vida de Balaão, o que o Senhor fez trazendo livramento sobre a vida de Ló. São situações que ele cita aqui nesse texto, e se eu for contar para você, o nosso devocional vai ter mais de 1 hora.
Então, eu prefiro que você seja desafiado pelo Senhor a ir atrás do conhecimento que enriquece, da palavra de Deus que é a verdade, né? Nós vamos aprender a ler a Bíblia de uma maneira que gere em nós uma fome, uma sede, uma alegria e mudança de vida. E aqui nós vemos tantos exemplos, ele falando sobre o pecado constante, sobre a queda, né? São fontes sem água, olha que profundo isso. Versículo 17, eles são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Fala de vaidade, de arrogância, que muitas vezes eles ficam prometendo uma libertação, uma liberdade que eles mesmos não possuem, né? Então nós precisamos escapar disso tudo pelo conhecimento do Senhor e Salvador. Versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então ele nos alerta, nós devemos ser libertos por Cristo, permanecer libertos, tomar cuidado para nosso estado não ficar pior do que a gente era antes, né? E aqui ele fala que nós precisamos conhecer o Senhor, né? Estar na presença de Deus, e aqui ele cita aquilo que fala sobre você voltar às antigas práticas, falando do cão e da porca lavada que volta para a lama e do cão que volta ao vômito. Tenho certeza que você nesse texto deve ter ficado muito tocado pelo Senhor em viver uma vida em santidade, em buscar realmente agradar ao Pai, em ter uma vida não de impiedade, mas uma vida santificada na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te ajudar e você possa ficar livre, né, desses falsos profetas, dessas coisas malignas que tentam se infiltrar no nosso meio. E Deus nos abençoe na nossa missão, em nome de Jesus.